Boa tarde, graça e paz. Meu nome é Bruno, do canal Teologando. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a bondade de Deus. Antes de darmos prosseguimento ao vídeo, gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like, a compartilhar o vídeo com a maior quantidade de gente possível, a deixar suas críticas e sugestões. Isso nos ajuda a crescer e a melhorar o nosso conteúdo. E então nós vamos falar sobre a bondade de Deus. Deus é bom, mas o que significa isso? Em 2013, eu tive uma experiência muito negativa, onde eu perdi um emprego que eu gostava muito. E naquele momento, Deus não parecia estar sendo bom. Depois de perder aquele emprego, eu vi o quanto eu fui transformado por aquela experiência, o quanto eu cresci e amadureci como cristão, o quanto eu cresci e amadureci como chefe de família. E aí eu fui enxergar o quanto aquela experiência foi boa para mim. Mas só anos depois eu fui enxergar isso. Quando Paulo chega diante do Senhor e pede a Deus para que tire seu espinho na carne, e Deus nega esse pedido a Paulo, responde: a minha graça te basta. Deus está sendo bom ou ruim? Quando Deus envia 2 ursas para matar 42 crianças, por causa de uma chacota que elas fizeram com Eliseu, Deus está sendo bom ou ruim? Então a gente tem o costume, a gente tem essa mania de julgar as atitudes de Deus. Mas que padrão nós temos quando nós fazemos nosso julgamento? A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 64, verso 6, que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Significa que a nossa justiça, o padrão dela, o padrão da justiça humana, é fedido, é sujo, é corrompido. Em Salmo 51:5 fala que nós nascemos em pecado e isso faz com que nós nasçamos corrompidos. Os nossos sentidos são corrompidos pelo pecado que nós herdamos de Adão, pela natureza pecaminosa que nós herdamos dele. A palavra diz em Marcos 10:18 que certa vez, quando um jovem foi procurar a Jesus querendo saber como fazer para conseguir a salvação, ele pensava que conseguiria a salvação pelas próprias obras, e aí ele chama Jesus de bom mestre. E Jesus responde para ele: por que me chamas bom? Bom só tem um, que é Deus. Ao mesmo tempo que Jesus estava afirmando sua divindade, dizendo: se você me chama bom e só Deus é bom, significa que você está me chamando de Deus, você está afirmando que eu sou Deus, você está me aceitando como Deus. Ao mesmo tempo que o Senhor Jesus afirma isso, ele também está afirmando: nenhum ser humano é bom. Ainda que ele pratique algumas boas obras, isso não o torna bom. Então a gente vê a partir dessas inferências que o ser humano não é bom e o ser humano não é justo. A sua justiça é como trapo de imundícia. O nosso padrão de julgar as coisas é corrompido. Porém, a palavra de Deus diz, em contraponto a isso, em Naum 1:7, que Deus é bom. Em Salmos 25:8 diz assim: bom e justo é o Senhor. Em Salmos 105, pois o Senhor é bom. Quando Deus criou as coisas, no 6º dia da criação, em cada criação, em cada ato de criação, em cada ato criativo de Deus, viu Deus que isso era bom. E no 6º dia, e viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Gênesis 1:31. Então, Deus, ele é bom, a sua natureza é boa. Significa que ele é a métrica de bondade, ele é o padrão de bondade. Portanto, se ele é o padrão, tudo que ele faz é bom, independente se eu acho que aquilo é ruim. Então, quando Deus ele toma alguma atitude, tanto na sua palavra, e eu acho aquilo ruim, eu tenho que ter como entendimento que Deus é bom. A palavra de Deus afirma que ele é bom, pressupondo que Deus é bom pela sua palavra, eu
chego à conclusão de que as atitudes de Deus são boas, porque se Deus é bom, uma atitude dele não tem como ser ruim, certo? Porém, o meu julgamento tem Deus como ruim em algumas de suas atitudes, porque eu sou corrompido e os meus sensos são corrompidos. Qual a aplicabilidade disso? Em que isso se torna bom para a gente? Em entender que Deus é bom e que eu sou ruim. Que em algumas atitudes, em algumas circunstâncias de perda, nós temos vivido muito isso nessa época de Covid, perda de emprego, perda de familiares, de amigos, perda de casamentos. Então, quando eu, nessas circunstâncias, julgo que algo aconteceu ruim, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como? É porque Deus ele é bom e há um propósito bom até no que acontece de ruim. Você vai perceber que vira e mexe quando a gente fala nos nossos vídeos sobre isso, sobre as coisas ruins que acontecem, a gente percebe que Deus ele tem um propósito bom até nas coisas ruins, certo? Então que nós entendamos que Deus ele é o padrão de moralidade, ele é o padrão de justiça, ele é o padrão de bondade. Então quando em alguma situação, tanto bíblica quanto extra-bíblica, quanto na vida cotidiana, eu olho para aquela situação e falo, não parece que Deus foi bom, que eu tome cuidado, porque na verdade é o meu julgamento que é ruim e corrompido. Deus sempre é bom, Deus sempre é justo, Deus sempre é moral, Deus sempre é amor, e as suas atitudes sempre são impregnadas pelo seu caráter. Glória a Deus por isso, que isso sirva de entendimento a nós. Tudo aquilo que é contrário a Deus é ruim, porque Deus é o padrão de bondade, certo?